testemunho nessa quarta-feira. Vamos pedir para o Espírito Santo, peço que alguém possa colocar um fundinho ali, musical, para nós iniciarmos a noite do testemunho. E hoje nós vamos ouvir o testemunho da nossa irmã Jaque, que faz parte da família Expressão Gospel, um dos membros, pessoa maravilhosa, amei te conhecer, mas nessa noite nós vamos pedir que o Espírito Santo possa conduzi-la, né? Possa trazer para nós não somente um testemunho de vida da Jaque, mas que nós possamos também nos espelhar, né, nesse testemunho e buscar algo para a nossa vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui estamos, Senhor Jesus, querendo... Desculpa aí, o telefone tocou. Vamos estar na presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui estamos, Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade, dar glórias ao teu nome, através desse testemunho que vamos ouvir, que não é sobre a Jaque, mas sobre o que o Senhor tem feito na vida dela, sobre o que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Por isso te damos graça, Pai. Te damos graça por esta noite. E em tudo nós temos que nos alegrar diante de tua presença, porque a tua presença é real em nosso meio. A tua presença é real em nossas vidas, Senhor Jesus. Então, mesmo que nada vá como a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável a nós. Mesmo que nós não entendemos no momento, mas depois nós iremos entender, Senhor, que a tua vontade realmente ela é perfeita e agradável para todos nós. Então nós te pedimos, Pai, ilumina a mente da nossa irmã Jaque, para que ela possa não somente trazer esse testemunho, como eu tenho falado, mas que esse testemunho possa brotar alguma sementinha dentro de cada um de nós que estamos aqui e nos fortaleça, assim como nós ouvimos também o último testemunho da nossa irmã Lide, testemunho forte, poderoso, porque fala de um Deus que tudo pode fazer ao nosso favor. Fez pela Lide, vai fazer por mim e por você. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser poupados do sofrimento. Porque para nós obtermos uma vitória, ela tem que ter uma luta. Não há vitória sem luta. Então sejamos soldados de Cristo, sempre em prontidão, sempre atentos ao chamado de Deus e às provações da vida. Amém? Então vamos dar início, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jaque, é com você, minha irmã. Glória a Deus. Primeiramente, quero agradecer, né, aí pela oportunidade que vocês estão me dando, né? Primeiramente a Deus, né, pela essa oportunidade. Já há muito tempo já que eu queria testemunhar. Eu fiz até uma promessa para Deus alguns anos atrás que eu iria testemunhar. Algo aconteceu e ainda não tive essa oportunidade de falar, mas não foi por causa dessa oportunidade, mas foi porque eu não estava preparada mesmo, né? Porque às vezes a gente precisa contar o nosso testemunho para nós mesmos ou para os outros, né? Para lembrar da onde que Deus nos tirou, né? E eu, há pouco tempo atrás, eu não estava mesmo pronta, preparada, né? Cada vez que eu lembrava do que eu passei, vinha aquela tristeza, aquela mágoa, sabe?
eu não estava totalmente curada. E hoje, graças a Deus, eu posso contar meu testemunho sorrindo, porque o que Deus fez na minha vida é muito grande, é um verdadeiro milagre mesmo, né? Mas, então vou contar, né? Começar a contar o testemunho. Então, alguns anos atrás, quando eu tinha meus 13 anos de idade, eu morava em Foz do Iguaçu, né? No Brasil. E, e eu tive que ir para o Paraguai, morar numa cidade distante, que é uma cidade estrangeira, que é fora do Brasil, quando eu ainda era de menor. Porque minha mãe legítima morava lá, e a minha mãe adotiva mora aqui no Brasil, né? Eu tenho duas mães, uma que me criou, que me adotou eu desde pequenininha, me tirou da rua e cuidou de mim. E tem minha mãe verdadeira, que legítima, que me deu para adoção, que mora no Paraguai, né, na cidade no estrangeiro. Então eu fui para lá para visitar minha mãe, para ficar com ela, né? E naquele tempo, naquela idade lá, eu não tinha conhecimento, não tinha muito conhecimento com Deus da palavra, assim, eu não tinha muito, não era conhecedora da palavra, mas eu já era batizada já na igreja, mas eu achava que o batismo para mim, você batizou nas águas, já você é salvo, né? Você não precisava fazer mais nada. Era o meu pensamento naquele tempo, né? Porque eu não tinha conhecimento. Então, eu indo para o Paraguai, com minha mãe adotiva, eu acabei me perdendo mais ainda, né? Eu não se firmei na igreja, porque lá não tinha muito quem me apoiava, quem me falava de Deus, me ajudava. Estava numa cidade assim que não tinha nem conhecido, só tinha mato. O Paraguai é mato e terra, e então lá não tinha muito lugar para ir, igreja, né? Era mato mesmo, eu estava isolada, sem telefone, e eu queria ir embora de todo jeito para o Brasil e não conseguia. Estava praticamente num deserto, mas estava junto com a minha mãe legítima. Mas minha mãe legítima, ela sempre foi uma pessoa doente, depressiva, né? Ela nunca foi a mãe assim de chegar em mim e conversar, né? E eu entendo o lado dela, porque ela sempre foi depressiva, até hoje ela é, né? E acabou dando todos os filhos, eu também, né? Foi uma delas que dei, que ela deu, né? E então, nesse intervalo que eu estava lá com a minha mãe no Paraguai, muito jovem, perdida naquela cidade, eu acabei engravidando, né? Tava já perdida, estava no mundo, não sabia o que era Deus, não tinha nenhum entendimento e eu acabei engravidando e eu tive que me obrigar a ficar com essa pessoa por causa da criança, porque eu era de menor, né? E minha mãe um pouco se importou comigo. Eu tive que aturar 5 anos, ficar 5 anos, porque por causa da criança, até a criança crescer, né? E durante esses 5 anos, eu muitas vezes tive que correr de casa para não ser morta. Muitas vezes eu apanhava, né? Mas eu pegava a Bíblia, sempre lia a Bíblia, sempre falava com Deus, ensinava meu filho a ler a Bíblia, a gente orava junto, a gente fugia junto, né? E Deus era tudo para mim, meu filho. Naquele tempo, né? Eu já estava aprendendo sobre Deus, eu estava isolada, praticamente presa, né, com o pai do meu filho, porque o ciúme era tanto que ele me prendeu dentro de casa. E como eu era de menor, responsável por mim, e também não podia ir embora por causa do meu filho, né, que ele era bebê ainda, e também eu era de menor ainda, e também era meio do mato, não tinha como fugir. No Paraguai é só mato, lá não tem como você, se não conhecer bem lá mesmo, tiver conhecimento, não tem como você escapar. Então eu fiquei mais ou menos uns 5 anos programando a minha fuga para mim poder ir embora, porque eu já não aguentava mais apanhar, já não aguentava mais viver aquele pesadelo que eu vivia com quem eu não gostava apenas por causa da criança. Então, enfim, quando eu consegui, depois de 5 anos, eu fiquei de maior, completei minha idade, falei, agora sim é minha hora de fugir, eu vou embora. Mas antes de eu fazer isso, de eu ir embora, Deus falou para mim, não faça isso, né?
que estava pronta já, com as malas, tudo, Deus me revelou, né, na igreja. Eu fui na igreja antes, consegui ir na igreja, né, e Deus me alertou para mim, falou para mim não fazer a tal coisa que eu ia fazer. E eu sabia no coração que o que era, né, eu estava pronta já para ir. E eu peguei e teimei com Deus, bati o pé, falei, eu vou fazer e pronto. Eu vou fugir, pronto. Às vezes, não era. Deus sabe a situação que eu estava passando, né? Que era uma situação muito difícil, que estava entre a vida e a morte lá, mas às vezes o agir de Deus não é como a gente, né, como a gente espera. Às vezes Deus tinha outros planos para minha vida, outra maneira de sair de lá, né? Não da maneira que eu saí. E eu teimei e fiz do meu jeito, da minha hora. Não durou um mês, eu fiquei na casa da minha mãe, legítima. Não durou um mês, meu filho foi roubado de mim. Ele tinha quase 2 aninhos de idade. Com a ajuda da minha mãe, ela ajudou a fuga do meu filho. Eu, quando eu estava na casa dela, fazendo mamada do meu piá, e de repente escutei o barulho de uma moto correndo, e eu saí para fora para ver, meu filho já estava indo com o pai dele na moto. E minha mãe não pôde impedir, a mãe sabia de tudo isso, ela inclusive ajudou. Ele ameaçou de me matar e ela então cedeu e acabou ajudando, ficando do lado dele e apoiou e então roubou o meu filho de mim. E no Paraguai é um lugar que não tinha muita lei, não é que nem no Brasil, que no Brasil você se roubar o filho é cadeia, no Paraguai não. No Paraguai você compra com dinheiro, você compra com, com porco, com galinha, você compra os policiais com qualquer coisa, né? É a lei lá mais diferente. Então, quando eu vi que o meu filho estava indo embora de mim, eu corri atrás, consegui puxar as roupas e ele não. Eu fiquei tão desesperada, tão desesperada como se tivesse tirado de mim meu coração, arrancado tudo de mim, porque meu filho para mim era, olha, era minha paixão. Claro que Deus também é, mas meu filho para mim tinha um pedaço de mim, era tudo para mim. Eu amava ele, amo ele e quando ele roubou de mim, eu me tranquei naquele quarto, isolado. Fiquei a semana inteira presa naquele quarto chorando, chorando. É, eu me revoltei com Deus, com a minha mãe, com todo mundo, porque naquele momento ninguém queria me ajudar, ninguém, por causa que estava com o pai, a criança, né? E eu não podia ir lá buscar a criança porque ele andava armado, e sabia que se chegasse perto ele ia acabar me matando, né? Porque era isso que ele queria. Ele queria que eu ficasse com ele. Então ele usou a criança para poder fazer isso, né? Roubou de mim o piá para mim poder ver se eu ficava. Mas não, eu não cedi porque eu sabia se eu fosse lá era morte na certa se eu voltasse por causa do filho, né? E então, naquele momento, eu não pensei, eu não coloquei minha confiança em Deus. Eu simplesmente me revoltei contra Deus, contra minha mãe. Depois de uma semana, eu saí daquele quarto. Falei, eu vou levantar a cabeça. Agora eu vou atrás e vou lutar pelo meu filho. Vou lutar, não ou por bem ou por mal. Mas eu não fiz o bem para conseguir meu filho. Até esse momento, que eu não era tão conhecedora da palavra, eu só pensava maldade, fazer maldade para conseguir de volta o meu filho. Passava na minha cabeça de ir na feitiçaria, passava na minha cabeça de procurar bandido para modo ir lá sequestrar meu filho de volta. Mas o que eu fiz? Eu acabei saindo da casa da minha mãe e fui para uma outra cidade, onde eu não conhecia ninguém. E daí eu conheci uma pessoa assim que falou para mim, tem um serviço para você numa casa lá, você trabalha lá, né, você vai conseguir dinheiro para recuperar seu filho. Daí o inimigo colocou na minha cabeça que eu teria que conseguir dinheiro rápido, de todo jeito, para conseguir pagar uns bandidos para roubar meu filho e me dar meu filho de volta. E então eu fiquei com isso na cabeça. Eu fui para uma cidade muito longe, onde eu não conhecia ninguém, na casa de uma mulher achando que eu ia trabalhar honestamente, limpando a casa, mas no final das contas, quando eu estava lá, eu fui ver que não era esse o trabalho. O trabalho era de prostituição, era num bar.
Então eu tive que ficar lá. Eu tive que me obrigar a ficar lá. Ela me disse para mim, você não vai fazer assim, tal, 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 tal. Mas no final de contas não foi isso. Mas por amor ao meu filho, como eu queria meu filho demais, estava desesperada por ele, eu fazia qualquer coisa por ele, para conseguir ele de volta. Eu acabei ficando lá, né? Eu tive que acabar me prostituindo lá, mas naquele momento que eu estava lá, eu sempre, parece que Deus nunca se afastou de mim, sabe? Eu sempre sentia que Deus estava comigo, me protegendo, me guardando. Eu sempre pensava em Deus, mesmo estando no pecado, no erro, eu lembrava de Deus, eu pensava nele, eu falava para Deus me tirar daquela situação, né? E sobre a minha mãe, eu tive que, com o tempo, tive que aprender a perdoar ela, porque pelo que ela me fez, né? Pela ter ajudado o roubo do meu filho, eu tive que perdoar ela, porque a minha mãe, até hoje, né? Eu me dou muito bem com ela, ajudo ela, né? Porque mãe é mãe, a gente tem que aprender a perdoar as pessoas, por mais que te doa, por mais que a pessoa te fere, te dê uma facada, a gente temos que perdoar, e eu tive que perdoar ela. Mas eu fiquei mais ou menos 8 anos sem meu filho. 8 anos. Eu entrei numa grave depressão por causa dele. Meu psicológico não ficou bom. Quando eu estava naquele bar, né, por causa do meu filho, eu conheci uma pessoa que disse para mim que se eu saísse de lá com ele, ele ia ajudar a pegar meu filho, ia cuidar do meu filho. E ele mexia com coisa errada, né? Eu sabia disso, mas eu só pensava em pegar meu filho, eu acabei aceitando. Falei, já que você vai pegar meu filho de mim, vai cuidar dele como um pai, então não vai precisar mais eu ficar aqui, nesse lugar. Ele falou, se você casa comigo, eu vou te ajudar. E eu, mais uma vez, em vez de confiar em Deus, eu confiei num homem. Eu confiei num homem, acabei me casando com ele mesmo. E eu já estava começando a ir na igreja, ele não, né? Ele também me batia, me espancava, era muito ciúme demais, e quebrava as coisas em casa. Minha vida não tinha paz nenhuma. Eu não tinha nenhuma paz com ele. E, e depois que eu estava já casada com ele, eu separei 6 vezes. Tive que voltar com esse homem, porque por causa do meu filho, né? Cada vez que eu separava, eu ia embora pro Brasil. Mas meu filho continuava no Paraguai, na cidade que era longe, né? No exterior. E, e como ele passou cristão, e nós dois entramos na igreja junto, depois de casado, eu acreditei que ia mudar, né? Porque ele dizia, eu vou mudar, né? Não vou fazer mais isso, não vou te bater, não vou mais tacar as coisas na sua cara sobre o meu passado. Por eu ter passado pelo bar, ter passado assim, eu fui muito condenada, muito julgada pelos outros, tanto na rua e tanto pelo meu ex-marido, que também me jogou muito na minha cara. Por mais que eu esteja passado crente, por mais que ele também seja crente, ele não era um homem convertido. Mesmo assim, mesmo eu ter deixado tudo para seguir a Cristo e ter vivido a vida de casado, mesmo assim ele me tratava eu como se fosse uma prostituta. Então isso daí me doía. Me doía porque eu era tratada como prostituta. Isso me doía porque meu filho estava sem mim e o homem que disse que ia me ajudar a pegar meu filho e ajudar a cuidar do meu filho não cumpriu a sua palavra. Ele só mentiu para modo de casar comigo. E cada vez que eu ia atrás do meu filho, ou ia buscar, ou ia querer visitar, ele proibia. É uma surra que eu levava, né? Porque eu estava desobedecendo a ordem dele. Né? Eu não podia se aproximar do meu filho porque ele tinha ciúme até do meu filho. E então eu fiquei depressiva e em vez de ter o apoio do meu marido, eu não tive apoio dele. Ele, em vez de me apoiar, ele só brigava comigo porque eu estava triste, porque eu ficava chorando me engano por causa do meu filho. Mas que mãe que não vai ficar triste, né? Pelo saber que seu filho está sofrendo lá, ó, crescendo cada vez, cada ano que passa ele vai crescendo sem você.
E meu filho já achava que eu tinha até morrido porque o pai dele inventou na cabeça dele. Então, eu não tinha mais esperança nenhuma que um dia eh, eu ia ter meu filho. Junto com esse homem, não. Porque ele era muito violento, eu também tinha medo do meu filho vir junto comigo e ele acabar agredindo meu filho, acabar me batendo e eu piar entrar no meio. E um milagre que Deus fez na minha vida, eu já vi a morte quando eu estava com meu ex-marido. Ele me enforcou tanto, tanto, que me sufocou com a almofada, que chegou um dia que eu apaguei. Eu achei que aquele dia era meu fim. Falei, Deus, tem misericórdia de mim. Se for minha hora, olha, se for minha hora, me leve, que eu não quero mais sofrer. Clamei a Deus naquele momento. E a almofada sufocando eu, aquela cinta amarrada no meu pescoço. Clamei a Deus, me pedi misericórdia. E eu consegui acordar e ele parou de me enforcar. Né? Daí eu peguei e falei, né? Mas eu orei muito para Deus, para ele sair de casa, né? E falei para ele: se não sair de casa, eu vou pedir permisso para Deus e vai acontecer uma coisa grave aqui, porque eu já não aguentava mais aquela situação. Ficar sem meu filho, sofrendo, apanhando, sem paz, ter que estar lá na igreja adorando a Deus. Eu adorava mesmo em meio à dificuldade, mesmo eu apanhando, mesmo eu sendo sufocada, eu com marca no meu pescoço. Mesmo assim, eu adorava a Deus, mas ninguém sabia o que eu passava, apenas Deus. Mesmo assim. Então, chegou um momento que eu falei, agora chega. Eu chego, eu vou me separar mesmo, sem volta dessa vez, e vou lutar pelo meu filho. Porque eu confiei muito nos homens, nas pessoas, e nunca ninguém me ajudou ou fez nada por mim. E, graças a Deus ele saiu de casa, né, para seguir a vida dele. E quando ele saiu de casa, não demorou nem um mês, eu fui à luta. Eu fui atrás do meu filho na justiça. Eu já tinha casa, eu estava com a vida feita, tinha um emprego bom, não dependia mais de ninguém, já não estava mais, estava seguindo a igreja, já não fazia mais coisa errada, tinha feito uma entrega total para Deus, né? Eu já não estava mais no mundo. O mundo para mim tinha morrido, né? Mesmo eu separada, eu continuei firme. Mas Deus falou para mim que ele ia entregar meu filho para mim. Eu não acreditei, porque é tantos anos que se passou, né? Tanta coisa que aconteceu, que tantos anos eu pensei, depois de tanto tempo, não tem como mais. Mas Deus falou para mim que nada era impossível, que era meu, que ele ia me entregar de volta meu filho. Né? Eu estava aqui no Brasil, eu tive que voltar para o Paraguai de novo, porque se Deus falou que ia entregar meu filho, eu tinha que estar no Paraguai. Então eu voltei de novo para o Paraguai. E demorou um mês depois que eu me separei, eu fui à luta e consegui a guarda do meu filho. Consegui. Ainda depois de separada, eu tive que muitas vezes me esconder para não ser morta, né? Tive que trazer meu filho para o Brasil, deixar ele aqui para modo poupar ele, né? Para não ser roubada de novo. Mas a depressão que eu peguei por isso durou muito tempo. Eu fiquei muitos anos depressiva por causa do que eu passei, né? Mexeu muito com o meu psicológico. E até ano passado eu estava muito depressiva. E ano passado eu comecei a pegar muito em oração com Deus, jejum. E, e eu fui curada. Eu fui curada. Deus me curou, sabe? Eu parei de tomar remédio de um dia para o outro, assim, ó. Todos os remédios que eu tomava, assim. E graças a Deus, Deus me curou. Mas o que aconteceu? Né? Eu estava bem na igreja, eu estava cantando, eu estava dando meu testemunho, né? Estava preparando para ministrar. Deus tinha me levantado, estava firme com Deus.
Mas, por algum momento, por alguma distração, eu acabei deixando me levar uma pessoa do aplicativo aqui. Nesse momento, eu já não tinha pensamento mais de um dia eu vou casar, eu vou ter mais filhos. Eu só queria saber de seguir a Cristo aqui, cantar no aplicativo, né, pregar, as amizades que nem eu tenho aqui. Eu não tinha mais pensamento. Mas, por alguns deslizes, que eu não sei aonde que eu errei, em qual momento, só sei que eu acabei acreditando uma pessoa aqui do aplicativo, né? E, e eu acabei fazendo uma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca pensei na minha vida que eu ia fazer. Eu sempre falava, eu nunca, jamais eu vou deixar meu trabalho, ou minha casa, por meu filho, por uma pessoa. Jamais. Se fosse por Deus, sim, eu deixaria tudo. Mas uma pessoa, não. Mas eu acabei acreditando muito numa pessoa que prometeu muitas coisas para mim, né? E, e eu acabei, pelo testemunho, eu acabei acreditando, né, que seria diferente do meu ex-marido, que eu não ia mais sofrer, né? Que era realmente uma pessoa de Deus, mas que nem tem aquele ditado, né? Quem não vê cara não vê coração, né? Eu acabei abandonando meu trabalho, que eu fiquei anos trabalhando. Eu acabei vendendo a minha casa, a única casa que eu tinha. Eu acabei fazendo um empréstimo, dívida, que até hoje estou pagando, né? Para fazer um divórcio rápido, porque eu acreditei nessa pessoa. Eu acreditei tanto que eu pensei que era de Deus. Eu pensei que Deus estava no meio. Eu acreditei no que eu queria acreditar, né? Eu acreditei em algumas pessoas que falaram para mim que Deus estava no meio, né? Que sente que é de Deus. Né? E eu acabei acreditando nos outros e quebrei a cara. Perdi tudo que eu tinha. Perdi tudo mesmo. Até tive que deixar meu filho para ir embora com essa pessoa, para ir numa cidade onde eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém lá naquela cidade, para ficar numa casa que eu, chegando lá, meus planos era chegar, me casar, né, fazer as coisas certas como uma pessoa cristã faz, né? Mas chegando lá, deu um aperto no meu coração, não tinha paz nenhuma. Aquela depressão que eu já não tinha mais, acabou voltando. E eu acabei ficando mais doente ainda. Que nem diz, né? Quando umas coisas é de Deus, a gente sente paz. A gente sente que é de Deus, né? Não vem atrapalho. Não tem circunstância para te fazer desistir, né? Mas quando eu estava lá, eu vi que as coisas não eram o que me dizia ou como dizia. Era, na verdade, eu me iludi muito, me iludi. Eu achei que eu amava, né? Mas apenas era uma ilusão. E que nem diz, né? Às vezes é muito arriscado. É muito arriscado a gente ser deixado guiado pelo coração. Mas quando na verdade temos que ser guiado por Deus. Porque o nosso coração é falho e enganoso. Nem tudo que o nosso coração quer, nem quase tudo, é perigoso. Quase tudo que a gente quer é perigoso, é sofrido. Então é melhor esperar em Deus e esperar a confiança, né? A confirmação de Deus, em vez de fazer o que o nosso coração queremos. Mas nesse momento eu não pensava assim.
Eu achava que Deus estava no controle, que Deus tinha confirmado. Eu acreditei muito nele, né? E acabei perdendo tudo que eu tinha. Até pouco tempos atrás, eu não podia nem lembrar não podia nem lembrar porque eu já queria chorar. Eu já queria chorar, né? Porque foi tanta mágoa, tanta decepção que eu passei na minha vida, e por ter passado mais uma dessa, eu achei que eu não ia aguentar. Mas, mas eu percebi que tudo que eu tinha não era as coisas materiais, não era a vida financeira, trabalho, mas sim Deus. Eu perdi tudo, tudo material, trabalho, o que Deus me deu, né? Mas o mais importante, eu não perdi. Essa minha confiança em Deus, esse amor, a presença de Deus, eu não perdi. Né? Graças a Deus, eu não perdi. Por isso que eu louvo a Deus, mesmo a circunstância, eu ter sofrido tanto, eu continuo adorando a Deus, louvando a Deus. Porque o mais importante é a presença de Deus, não é as coisas materiais. Mas por que eu estou falando sobre o que eu passei aqui no aplicativo? Porque eu quero alertar, ser um alerta às pessoas. Porque o coração nosso é enganoso. A gente pode se enganar, a gente pode se iludir com pessoas, acreditar que a pessoa é uma coisa, mas no final a gente acaba vendo que é outra. Assim como aconteceu comigo, né? Eu me enganei feio mesmo. Mas eu nunca, maneira nenhuma, eu culpei a Deus. Porque, né, Deus permitiu que acontecesse isso por alguma razão, por alguma circunstância. Né? Talvez, se isso não tivesse acontecido, se eu tivesse tanto acreditado nessa pessoa, talvez hoje eu não estaria aqui onde eu tô, que agora eu tô no Brasil, né? Eu fiquei muitos anos no Paraguai, presa lá, eu não conseguia sair de lá, eu não conseguia voltar mais embora para o Brasil. Eu fiquei lá isolada, depressiva, vezes doente, né? Já passei por perigo lá, já morava na frente de um boteco, né? Que muitas vezes eles metiam tiro lá, quebrava garrafa, brigava na frente, às vezes arrombava minha casa. E eu e Deus, nunca temi, nunca tive medo. Só eu e Deus, Deus me guardando, Deus me protegendo naquela casa. E só eu sozinha. Fiquei anos lá, né? Sozinha, Deus me guardando, sem parente nenhum perto de mim. E eu sempre tinha vontade de ir embora do Paraguai, voltar de novo para o Brasil, onde eu me criei, e nunca tive essa coragem, nunca tive essa oportunidade, nunca conseguia, por causa das coisas que eu tinha, do trabalho, de tudo. E então, agora eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, cooperaram para o meu bem, porque se eu não tivesse talvez conhecido essa pessoa que me enganou e que me fez tanto sofrer, hoje eu perdoei ele, né? Mas cada um segue a sua vida. Talvez se eu não tivesse conhecido, talvez eu estaria até hoje lá, né? No Paraguai. Não teria vindo para o Brasil, porque hoje eu estou aqui no Brasil, Deus está restituindo o que eu perdi, está abrindo as portas para mim, eu estou perto do meu filho, não estou mais longe dele, que nem quando eu estava no Paraguai, eu estava longe do meu filho. Deus devolveu meu filho, prometeu que ia devolver, Deus cumpriu, devolveu, mas também Deus só devolveu assim quando eu me entreguei a Ele inteiramente, quando eu comecei a adorar Ele, quando eu comecei a servir a Ele de verdade. Porque até quando eu estava confiando apenas no homem, nos outros, achando que os outros vão me dar, que os outros vão fazer, eu me dava mal. As coisas não andavam, as coisas só iam para trás, eu não saía do lugar. Mas quando eu comecei realmente a buscar de Deus, aprender de Deus, daí sim as coisas da minha vida começou a mudar. Deus começou a cumprir as promessas dele, né? E hoje eu estou de pé novamente, né? E firme e forte pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje eu conto um pouco do meu testemunho aí, né? A todos vocês que estão aqui. Espero que todos vocês também tenham aprendido com o meu testemunho, né? Que nada é por acaso nessa vida.
Nada acontece por acaso, tudo tem um porquê. Né? Assim como eu entendi o que aconteceu, o que Deus fez, e que nem diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem, não quer dizer que as coisas, só coisas boas vão acontecer na nossa vida, não. Algumas coisas ruins vai acontecer também nas nossas vidas, assim como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer uma pessoa, porque tudo coopera para o bem, também pode acontecer coisas ruins por alguma razão, por alguma circunstância, talvez para a gente se aproximar de Deus, ou talvez para a gente aprender, talvez seja um aprendizado, talvez se ajudar alguém, testemunho. Testemunho é para contar mesmo, não é para se esconder, né? E talvez seja também para aproximar mais de Deus. Né? Então, é esse testemunho que eu quero dar, que eu deixo nessa noite aqui para cada um de nós, né? Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Aí. Amém. Pastor Gilberto. Pastor Gilberto. Oi, oi. Preparado para tocar um louvor aí? Tá, eu vou tocar. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e
não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de todos nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Lide, você pode fazer uma intercessão para nós? Uma oração de intercessão? Amém. 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 Louvado seja Deus. Já que tem uma história de vida também muito forte, né? Muito edificante. A gente vai percebendo no decorrer da história como Deus tem forjado ela, tem preparado ela para coisas maiores. Os infortúnios da vida são bem assim mesmo. Os desertos, eles servem para nos aprimorar, para nos fortalecer. Todos nós temos uma história para contar. Algumas mais pesadas, outras nem tantas, mas todos nós temos uma história para contar. E o bom disso é porque Jesus é o centro de tudo, né? E quando nós amamos Jesus, assim como a Jaque também ama Jesus e tem priorizado o Senhor, ela tem sido agraciada pela proteção e pelas bênçãos de Deus. Que o Senhor continue te abençoando, amada, que você não desista do Senhor por nada neste mundo, porque nenhum amor é mais precioso do que o amor de Jesus. Nenhum outro amor supera o amor do Senhor. O amor dele por nós e o nosso por ele. Todos os outros amores são passageiros. As pessoas passam pelas nossas vidas, hoje elas podem nos amar, hoje elas podem nos colocar num pedestal e amanhã ser totalmente diferente. As pessoas trocam de amores como trocam de roupa, mas o amor de Deus, ele é insubstituível e vale cada esforço, cada sacrifício, cada lágrima, cada segundo, vale cada vez que nós colocamos os nossos joelhos dobrados para buscar a sua presença. O amor de Deus, ele vale tudo. Por ele nós morremos e nós vivemos. Pelo Senhor, esse sim, esse nunca nos abandona, esse nunca nos trai, esse nunca nos usa. Ao contrário, Jesus, ele conhece todas as nossas imperfeições. Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. O Senhor nos conhece de uma maneira que nem nós nos conhecemos. E ainda assim, ele nos ama. Sabe, alguém nos amar sabendo de todas as nossas tragédias e toda a nossa sujeira, de todos os nossos pensamentos corruptos e palavras mal intencionadas, de todas as nossas falácias e as nossas mentiras, e ainda assim ele nos amar. É por isso que temos que retribuir este amor com obediência. E sempre que formos dar um passo na vida, temos que esperar a voz de Deus, porque ao nosso redor existem muitas vozes, e Satanás, ele não vem como Satanás é, ele vem em sapatinho de algodão, como a amiga mais próxima, como o amigo mais próximo. Ele vem em sapatinho de algodão para nos tentar fazer cair em laços, em armadilhas. É por isso que sempre que houver o desejo de iniciar um relacionamento, um novo trabalho, seja o que for, todas as coisas temos que consagrar ao Senhor. Tudo que temos, tudo que vamos fazer, precisamos consagrar ao Senhor. Estamos em um mundo cruel, onde as pessoas não são o que dizem que são. Temos que ser realistas. As pessoas hoje, elas são más na sua essência. Muitos não falam a verdade, não queiram achar que as pessoas serão parecidas com você, não queiram achar que as pessoas
vão falar a verdade, como vocês falam, que as pessoas terão os mesmos sentimentos que vocês terão, porque não terão. O mundo é mau, as pessoas são más. Foquem apenas em Cristo, somente nele, deem ouvidos apenas ao Senhor, consultem ao Senhor em tudo e por tudo, e não se frustrarão, porque os planos de Deus não se frustram. Quando Deus escolhe um companheiro ou uma companheira, Ele dá confirmações disso. Quando Deus escolhe amizades para a nossa vida, Ele nos dá indicação, Ele dá sinais de que é para as nossas vidas. Mas se há o menor sinal de que alguém não lhe é leal, meu irmão, minha irmã, fuja, porque é sofrimento. A gente vive em um tempo onde os nossos sentimentos e o nosso psicológico já está abalado a 1000. O psicológico de todos está abalado por tantas tragédias, por tanta coisa ruim ao nosso redor. Então, blindem os seus corações, os seus sentimentos e os seus pensamentos. Escolham as pessoas certas para estarem ao seu lado. Escolham as amizades certas. Isso não quer dizer que nós não vamos nos decepcionar nem nos frustrar com amizades. Vamos, mas ainda existe muita gente boa. E vamos orar ao Senhor. Senhor, esta pessoa serve para a minha vida, esta pessoa vai me edificar, essa pessoa vai me ajudar a andar nos teus caminhos, vai me ajudar a crescer espiritualmente, a estar mais perto de ti. Espere com paciência a voz do Senhor te responder. Não caiam em laços, não caiam em armadilhas, sejam vigilantes, porque está em jogo a sua eternidade, está em jogo a sua intimidade com Deus. Lembrando, o amor de Deus é insubstituível. Não troquem o amor de Deus por nenhum prato de lentilhas. Não troquem a presença de Deus por nenhum prato de lentilhas, porque as coisas desse mundo é passageira. Mas estar na presença de Deus é para toda a eternidade. Amém? Então, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações em uma só voz e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo ao Senhor pela vida da nossa irmã Jaque, que está conosco, faz parte desta família, a cada um dos irmãos que aqui se fizeram presente, e aprender com os testemunhos que aqui têm sido, né, os irmãos têm trazido, aprender uns com os outros, sabe? Cada um pega aquilo que mais lhe chamou a atenção, coloca lá na sua agendinha. Olha, a irmã falou sobre isso, o irmão falou sobre isso, sabe? Eu vou me tornar mais vigilante neste ponto. São experiências de vida. Estamos em um tempo que é necessário amadurecer, já não temos mais tempo para meninice. Vamos amadurecer em Cristo Jesus, vamos amadurecer espiritualmente, vamos amadurecer nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, para que não venhamos sofrer decepções. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano e eterno, Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, maravilhoso, na qual a tua filha, Senhor, contou e relatou a sua história. Pai, a história da tua filha não foi fácil, mas deu para perceber, Senhor, que em todos os momentos a tua mão estava lá, Senhor, protegendo, Senhor, e a livrando dos perigos de morte. Pai, nós te pedimos nesta noite, Senhor, todos aqui reunidos em uma só corrente, em uma só voz, nós te pedimos em favor da vida dela. Pai, protege a tua menina, Senhor. Blinda a mente, Senhor, os sentimentos, Senhor. Blinda o coração dela, Jesus. Não permita, Senhor, que ela caia novamente nos mesmos laços, mas coloca sobre ela, Senhor, nesta noite uma unção diferente, Senhor. Derrama sobre ela, Senhor, o bálsamo da cura, Senhor. Pai, que toda tristeza, Senhor, que toda ansiedade, que toda depressão, Senhor, trazida, Senhor, por essas situações e por estas pessoas, Senhor, que passaram pela vida dela, Senhor, que sejam curadas em nome de Jesus, que ela receba a cura na alma, que ela receba a cura no espírito, Pai, que ela seja edificada e levantada
capacitada. Levanta ela, Senhor, como uma pregadora da tua palavra. Levanta ela, Senhor, como uma levita, Senhor do céu. Levanta ela, Senhor, como uma porta-voz do teu reino, Senhor. Como uma embaixadora, Senhor, da tua palavra de vida, Senhor. Pai, protege e abençoa cada um dos teus filhos que aqui se fizeram presentes. Protege a Cris, protege a Glória. Protege, Senhor, a Fernanda, a pastora Cida, o pastor Gilberto, a Sara, a Aninha, a Fernanda. Pai, protege a todos, protege a mim, Senhor. Protege a cada um que aqui está nessa sala, Senhor, que eu não citei o nome. Abençoa, Senhor, dá livramento, Senhor, dá vitória, Senhor, ao teu povo. Faz diferença, Senhor, da glória na vida daqueles que te buscam, na vida daqueles que te servem. Faz diferença, Senhor, na vida daqueles que têm sido obedientes, que têm buscado, Senhor, a tua presença desesperadamente. Pai, nós te pedimos, nos dê vitória, Senhor, não porque merecemos, Senhor, mas porque somos carentes, Senhor, da tua glória, Jesus. Perdoa, Deus, os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor. Perdoa as nossas limitações, Senhor, mas estamos aqui, Senhor, com os nossos corações quebrantados, Senhor, desejosos de mais de ti, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo e por todos, pelo sim, pelo não, pelo ontem e pelo hoje e pelo amanhã. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teto que está sobre as nossas cabeças, pelo alimento que tem saciado a nossa fome, pela tua palavra viva, Senhor, nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua presença é real em nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, dá uma boa noite de descanso a cada um dos teus filhos, os que aqui estão e os que não puderam vir estar conosco nesta noite. Mas abençoa, Senhor. Cobre com a tua mão poderosa e derrama o teu bálsamo de cura, Senhor. Aquele que está doente, receba a cura. Aquele que está ansioso, receba o alívio da parte de Deus. Sinta a presença de Deus. Sinta o bálsamo do Eterno sobre a tua vida, sobre a tua mente e o teu coração. Pai, é isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus por tua vida, Lide. Pastora Cida, está podendo fazer a nossa oração final e a nossa bênção apostólica? Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Sim. Amém. Que bom, né, irmãos? É sempre bom a gente ouvir, né, testemunhos, edifica a nossa fé, nos ensina também. Isso é muito importante. O Senhor mesmo disse, né, que nós devemos testemunhar dos seus feitos. E foi edificante, viu, Jaque? Que eu creio que eu sempre falo que grandes guerreiros têm grandes cicatrizes. Essa palavra Deus falou comigo. E Deus está preparando esses guerreiros para esses últimos dias. As pessoas que passaram por batalhas, que enfrentaram guerras, mas não desistiram. E é esse tipo de soldado que o Senhor está forjando para esses últimos dias. Né? Deus conta conosco, amém? Pai, eu te agradeço, Senhor. Pai, muito obrigado por poder estar aqui nessa noite em comunhão com meus irmãos, ouvindo, Pai, esse testemunho que eu sei que trouxe edificação às nossas vidas, fortalecimento. Ô Pai, muito obrigado pela vida da Jaque. O Senhor continua e eu creio que o Senhor completará a boa obra que o Senhor iniciou na vida dela. Que o melhor do Senhor para a vida dela, Pai, ainda está por vir, Senhor. Que o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor venha fortalecê-la, que o Senhor venha guardá-la, que o Senhor venha, meu Deus, firmar os pés dela na rocha que é o Senhor. Que a casa dela seja firmada em Ti, Pai. Ah, Senhor, eu te louvo por cada vida, Senhor, aqui presente nessa noite. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continua abençoando. Ah, Senhor, a vida de cada um, a vida da capitã, da Glória, dos meus irmãos que estão aqui.
Que o Senhor continue guardando, protegendo, Pai, fortalecendo. Que nós não venhamos olhar, Deus, os dias difíceis, as adversidades, porque isso tudo vai passar. Por isso, nessa noite, Pai, muito obrigado, Senhor, por cada vida. Toma cada lar aqui nas tuas mãos, cada família, cada esposo, cada esposa, cada filho. Ô Pai, coloca, Senhor, cada um debaixo das tuas potentes mãos. Nos livre, nos guarda, nos proteja. Ó Pai, desse mundo onde jaz o maligno, mas nós estamos, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas. Nós nos escondemos em Ti, Pai. Por isso eu te agradeço nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. E que o amor de Deus, que a graça do Deus Pai Todo-Poderoso e que as doces consolações do Espírito Santo possam ser com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos que esperam a volta do Senhor, digam amém. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por tua vida. E aqui eu quero agradecer mais uma vez pela presença de cada um de vocês, em especial a minha capitã Cristiane, que Deus possa todo dia descer sobre ti a unção e a bênção do céu sobre tua vida, sobre tua família. Seja sempre saudade em prontidão em relação a tudo que há no céu. Amém. Deusa, obrigada. Pastora Cida, muito obrigada, que o Senhor Jesus te abençoe. Pastor Gilberto, Deus te abençoe, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo. Luiz Nogueira, obrigado por sua presença. Jaque, sua trajetória é uma trajetória muito difícil, uma trajetória de pessoas que realmente não é questão de fragilidade ou de qualquer outro tipo em relação a isso, mas é questão de pessoas que se permitiu passar pela prova, né? E tá aqui hoje contando para nós como uma guerreira, né? Porque venceu, o mal o mal foi derrotado, né? E o bem venceu. E que o Senhor te conserve nos caminhos dele. Glória a Que Deus. ele possa passar a mãozinha dele na sua cabeça, para que todos esses traumas que não são fáceis, às vezes para quem está ouvindo aqui deve dizer, nossa, como ela foi forte, nossa, como foi, que testemunho lindo, nossa. Mas para nós que estamos ouvindo um resumo de uma vida em alguns minutos, achamos que é fácil dar glória a Deus numa circunstância dessa, numa situação dessa. Não é fácil dar glória a Deus. Não é fácil dizer aleluia e eis-me aqui, Senhor, numa situação dessa. É muito difícil, é uma situação muito difícil mesmo. Que eu não desejo que nenhum de vocês, mulheres ou homens também, que é mais difícil, acontece mais com mulheres, passem por uma situação dessa, mas às vezes Deus permite, mas logo lá à frente a gente vai perceber que cada um de nós temos um propósito, tudo é um propósito na vida da gente, nada é à toa. Não é também porque às vezes tem gente que diz assim, mas a Jaque merecia, porque ela passou por isso. Não é por merecimento, não é questão de merecimento, mas é questão de pessoas que eu costumo dizer que aquele pequeno trecho bíblico, Senhor, o que eu faço para me te seguir? Toma a tua cruz e me segue. Essa foi a cruz da Jaque. É uma prova, é uma provação. Glória a Deus por você ter passado por ela. Todos nós temos uma cruz. E eu falo para você, não quebre a sua cruz, por mais pesada que seja. Não quebre, porque lá na frente você vai precisar dela para ultrapassar esse obstáculo e descansar nos braços do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso remédio, o nosso refúgio, o nosso amparo. Que o Senhor Jesus te abençoe, viu, Jaque, cada dia mais. Precisando, estou aqui, estamos aqui, família Expressão,
está Meu aqui, Deus. tá bom? Amém. Obrigado, Rosa de Saron, obrigado por estar aqui, Esther Teixeira, Aninha Brasil, nossa caçulinha, mais nova membro, que o Senhor Jesus te abençoe, meu amor, cada dia mais. Quero ouvir seu testemunho. Gente, a Ana tem um testemunho lindo. Em nome de Jesus será contado aqui. Nós temos mulheres guerreiras, mulheres de fibra, saudades de Cristo aqui. Em nome de Jesus, a Aninha, quem sabe será a próxima a dar o seu testemunho. Sara Souza, seja bem-vinda à família Expressão Gospel, viu? Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E a cada um de vocês, espero não ter esquecido de ninguém. Que Deus vos abençoe, gente. Vou virar a sala aqui pro louvor. Quem quiser louvar, fica à vontade. Dia 8, dá licença. Pode Dia falar. 8, nós teremos a continuação da campanha na sala do irmão Mail também. Dia 8, sábado, às 21 horas. E nós vamos dar início neste domingo às 22 horas na sala do Círculo de Oração, juntamente com o nosso mais novo co-capitão, o presbítero Souza. Domingo agora às 22 horas vai iniciar o Círculo de Oração. Amém? E o devocional é dia 11/3 e dia 25/3 às 17h30. E você é o nosso convidado especial. Amém? E na última segunda-feira desse mês, nós vamos ter o culto Noite da Salvação. Amém. Tá aí para vocês a programação da família Expressão Gospel. Bom, gente, vou virar a sala. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Quem quiser louvar, entre na fila.